tudo bem, pessoal? Aqui é Jaqueline Porto, psicóloga e hipnoterapeuta. Estamos em mais uma live falando sobre ansiedade. E hoje vamos falar um pouco sobre o ataque de pânico, né? Como devemos agir em um ataque de pânico. Mas antes de adentrar aí nas técnicas, em uma técnica muito bacana da terapia cognitivo-comportamental que eu vou trazer para vocês, vamos entender um pouco sobre o que é o ataque do pânico, né? Como ele se manifesta. Bom, o ataque, né, de pânico, ele vem da ansiedade, né? Então, ele tem alguns sintomas. Ele tem vários sintomas bem comuns em um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Ou seja, né, existem sintomas comuns entre todos os transtornos de ansiedade. Agora, o que é específico, né, do transtorno do pânico, ou melhor, do ataque? O ataque, ele é um surto abrupto de medo muito intenso. É um medo muito intenso, um desconforto muito intenso, que vem acompanhado de alguns sintomas, como palpitação, sensação de sufocamento, dor no peito, né? Muitas pessoas têm a sensação que estão tendo algum infarto, algum problema no coração, porque vem uma dor no peito muito intensa, tremores, né, formigamento nas mãos. Algumas pessoas têm até a sensação de estarem fora do seu corpo ou, né, distantes da realidade, que é o que nós chamamos de desrealização e despersonalização. Então existem vários sintomas, né, que acompanham esse medo, esse surto abrupto de medo, né, um medo intenso, um desconforto muito intenso. E o que, assim, se eu fosse resumir em uma palavra o ataque de pânico, a palavra seria medo. Sim, o medo no ataque de pânico, ele é muito intenso, ele é muito desconfortável. A pessoa tem a sensação de que está prestes a morrer. Realmente é um desconforto tão grande que a sensação de morte é muito desconfortável. A pessoa, como tem, né, uma sensação de falta de ar, uma dor no peito, palpitações, tem muitas reações físicas, a pessoa logo fica com a impressão de que está tendo algum, né, problema, algum ataque cardíaco, algum AVC, alguma coisa muito ruim está acontecendo ali. E tudo isso é manifestação do nosso organismo, né, frente a uma situação de medo, de ameaça, que é o que nós falamos muito aqui, né, sobre a ansiedade. Então, ataque de pânico é um medo, né, intenso, assim, absurdo. É um desconforto, assim, descomunal. A pessoa tem a sensação, tem um pavor muito intenso. Esse é o ataque de pânico. E ele tem um pico muito alto. Em outros transtornos de ansiedade, a ansiedade vai acontecendo, ela é um pouco linear, digamos assim, né? Ela vai subindo, vai aumentando a intensidade de forma linear. O ataque de pânico, ele é, intenso. O pico dele é muito alto, é muito rápido, né? Ele sobe, ele vem, é um mal-estar que vem muito rápido, por isso as pessoas têm essa sensação de que estão tendo algum ataque cardíaco, algum AVC. E ele tem uma duração relativamente curta, né? É de, em média, 30 minutos um ataque de pânico. Para quem tá ouvindo, assim, quem tá fora, parece que é um desconforto rápido, né? Um desconforto ali de 30 minutos, mas quem tá vivendo, quem tá sofrendo ali o ataque, sabe o quanto assim, parece que esses 30 minutos são dias, sabe? São meses. E o que mais, né? O que causa o ataque de pânico, né? Bom, a ansiedade, a gente já tem explicado aqui, né, que a ansiedade vem de uma percepção, né, de ameaça, de que estamos em uma situação de perigo, uma situação ameaçadora. Então, se estamos em uma situação de perigo, de ameaça, o nosso cérebro
eleva o nível de cortisol e adrenalina, e isso gera algumas reações físicas, né? E o que explica completamente todos os sintomas desse ataque de pânico, né? Então, eleva o batimento cardíaco, a pressão arterial, o ritmo da respiração também aumenta, para aumentar a oxigenação no sangue. Só que isso muitas vezes dá a sensação de asfixia, dá a sensação de sufocamento, aumenta muito a quantidade de oxigênio de sangue nos músculos, então os músculos ficam rígidos, ficam tensionados. O sistema gastrointestinal, ele é paralisado ali momentaneamente. Então vem a dor de estômago, vem a boca seca, né? A mão fica fria, né? Vem o suor também, porque já que precisamos reagir frente a um perigo, o nosso organismo produz o suor para que a gente possa, né, fugir, para, né, se manter a nossa integridade física. E aí o problema é que tudo isso acontece numa situação onde não há uma ameaça de fato, uma ameaça real, né? E aí esse medo intenso, porque se a gente está em uma situação de perigo, qual é a emoção natural de sentirmos? O medo, né? Se a gente está atravessando a rua e aí de repente vem um carro na nossa direção, a gente vai sentir o quê? Vai sentir medo, é imediato, né? Se a gente vê um assaltante se aproximando ali com a arma na mão, um cachorro indo na nossa direção, algum perigo ali iminente, de fato, o que a gente vai sentir? A gente vai sentir medo. E é justamente esse medo intenso que vem no pânico. Só que assim, às vezes a gente consegue perceber qual é a razão daquele ataque de pânico. Então, às vezes uma pessoa tem alguma fobia, sei lá, tem fobia de barata, tem fobia de aranha. E aí quando a pessoa vê a aranha, vê a barata, às vezes vem, eleva o pico de ansiedade, a pessoa pode ter até ataque de pânico. Mas muitas vezes esse ataque vem assim, a gente nem percebe, nem sabe o que está acontecendo. E o que explica isso, né? Como é que a gente explica essa questão? Pessoas que sofrem de ataque de pânico, elas são pessoas que geralmente mantém o nível de adrenalina no corpo num nível um pouco mais elevado do que a maior parte da população. Então são pessoas que lidam muito com estresse, já estão ali num nível, assim, às vezes a pessoa nem manifesta nenhum sintoma de ansiedade, até que venha o ataque do pânico. Então, às vezes a pessoa tá ali super bem, não tem nenhum sintoma, nenhum desconforto, tá lidando bem com o estresse, e o estresse, né, eleva o nível de adrenalina no nosso organismo, mas a pessoa tá lidando bem. Só que como o nível de adrenalina tá sempre muito alto, muito perto ali do limite para vir esse medo intenso, quando acontece qualquer coisinha, por menor que seja, né, qualquer elevação desse nível de adrenalina no organismo, vai e sobe direto, aumenta muito rápido, né, o nível de adrenalina no organismo, e aí vem o ataque do pânico. Então, pessoas que sofrem ataques de pânico, geralmente são pessoas que estão ali sempre ali muito próximo do limite da adrenalina, do estresse. Às vezes essas pessoas conseguem lidar com o estresse, mas ainda assim pode vir a acontecer uma gota d'água que aí eleva de uma vez a quantidade de adrenalina no organismo, e aí vem esse ataque de pânico. Então, normalmente, pessoas que sofrem de ataque são essas pessoas que têm um nível de adrenalina elevado. Além disso, existem também fatores genéticos, né? Então, assim, essas pessoas que têm esse nível de adrenalina já um pouco elevado são pessoas que provavelmente têm uma predisposição genética a ter mesmo
o nível de adrenalina mais elevado. São pessoas que normalmente percebem mais o perigo que está ao seu redor, são pessoas que geralmente são mais preocupadas, né? Mais estressadas mesmo, né? Trabalham com trabalhos muito estressantes. Então essas pessoas estão mais propensas a ter um ataque de pânico, né? Isso porque a elevação da adrenalina vai muito alto. E qual o prognóstico, né, para pessoas que sofrem com ataque de pânico? Existe uma pesquisa, né, existe uma estimativa, né, de que uma a cada 10 pessoas vão sofrer de pelo menos um ataque de pânico durante a vida, de 1 a 10 pessoas. E de 1 a 20 pessoas vão desenvolver o transtorno do pânico, né, ou síndrome do pânico, que é o quê? Que já é um nível mais grave, né? O ataque do pânico, ele pode vir e nunca mais acontecer de novo. Pode acontecer uma vez na vida, outra na morte, ou acontecer apenas uma vez e não acontecer de novo. Já aquelas pessoas que têm mais de um episódio, que são episódios recorrentes, além disso, vem todos esses incômodos que eu citei anteriormente, vem pelo menos 4, né, sintomas acompanhados desse medo intenso, abrupto, esse desconforto intenso. E são pessoas que após o ataque, elas ficam com medo de um novo ataque, né? Como se o organismo ali alimentasse um medo, ficasse constantemente preocupado de que o ataque de pânico volte. E aí, por conta disso, as pessoas acabam criando estratégias comportamentais que não são muito adequadas. Então, por exemplo, se você sofreu o ataque no seu trabalho, pode ser que você queira evitar o local de trabalho para não vir a sofrer de novo. Ou toda vez que você está no trabalho, você se sente mais ansioso, com medo de que venha um novo ataque de pânico. Ou então você sofreu o ataque dirigindo e aí depois disso você não quer mais dirigir. Você fica evitando aquilo que você entende que pode ser um gatilho para um novo ataque. Além disso, pessoas com a síndrome do pânico, elas também ficam, após o ataque, elas ficam com medo de estar com alguma doença grave, porque o desconforto é muito intenso mesmo. É uma das piores coisas que alguém pode sofrer, porque assim, é uma sensação de morte, só que você não está morrendo, né? Então assim, é um sofrimento muito grande mesmo, e aí a pessoa fica preocupada com a própria saúde, acha que pode estar com algum problema, né? Um AVC, um ataque cardíaco, alguma outra coisa, ou então a pessoa fica com medo de enlouquecer, fica com medo de estar perdendo o controle das coisas, porque sentir tudo isso frente a uma ameaça real, algum perigo real, ok. Mas imagina você sentir isso absolutamente do nada, sem nenhuma razão aparente. Isso é muito angustiante. E as pessoas que acabam desenvolvendo a síndrome do pânico, elas ficam com essa preocupação de perder o controle, de estar enlouquecendo, de estar com algum problema grave de saúde. Então, e acabam desenvolvendo estratégias que não são saudáveis, não adaptativas, para tentar fugir dessa situação, né, desse sofrimento do ataque do pânico. Bom, e aí, o que a gente faz, né, diante disso? Existe uma técnica que eu vou falar para vocês já, mas antes disso, é importante que quando você tem um ataque, você trabalhe na sua cabeça o seguinte, porque como vem, o medo de morrer vem, porque a sensação de morte é muito grande, vem o medo de você enlouquecer, de você perder o controle, vem o medo disso durar para sempre e você não ter controle nenhum, vem o medo de você não conseguir lidar com tudo isso. E o que você precisa trabalhar na sua cabeça? Bom, você teve um ataque,
e você já foi ao médico, você sabe que isso é um ataque de pânico mesmo, não é nada físico, não é nada orgânico. Então, se você já tem certeza que é pânico, que é ataque de pânico, quando surgiu o ataque, primeira coisa, você trabalhar na sua cabeça de que você não vai morrer. Embora a sensação seja de morte, você não vai morrer. Não, ninguém na história, pelo menos não há registros médicos disso, de que alguém já tenha morrido por conta de um ataque de pânico. Não existe isso. Então, coloque na sua cabeça durante o ataque, eu não vou morrer, tá tudo bem. Fisicamente está tudo bem comigo. Eu também não estou enlouquecendo. Isso é uma reação por conta da ansiedade. O meu organismo está produzindo muita adrenalina. Então, assim, eu não estou enlouquecendo, eu não vou perder o controle das coisas. Outra coisa que você precisa falar para você mesmo, né? O ataque, ele tem um pico rápido, em 10 minutos você chega no auge desse sofrimento e depois ele vai diminuindo. Então, você vai falando para você mesmo que logo, logo tudo isso vai passar. Né, vai chegar ao pico e depois esses desconfortos, esse sofrimento vai diminuir. Além disso, você também pode falar para você mesmo, né? Olha, eu vou passar por isso. Eu consigo, eu dou conta, em 30 minutos todo esse desconforto vai passar e eu vou conseguir lidar com esse mal-estar. Então, trabalhe na sua cabeça esses pensamentos que são muito recorrentes em pessoas que sofrem, né, o ataque de pânico, né, que é esse medo de morrer, medo de enlouquecer, de perder o controle, sabe, de isso não parar. Começa a trabalhar isso. E qual técnica você pode e deve colocar em prática? É uma técnica chamada acalme-se, né, uma técnica da terapia cognitivo-comportamental. Então, cada letrinha dessa significa uma ação, né? Algo que você precisa fazer. Então, acalme-se. O A, primeiro A, o que significa? Aceitação. Aceite que está acontecendo o ataque. Não fique lutando contra os sintomas, não fique lutando contra o que você está sentindo. Porque quanto mais você luta contra o sintoma, mais intenso fica. Quanto mais você luta contra o sintoma, mais ele fica intenso. Porque quando a gente está ansioso, está sofrendo esse medo intenso, né? Porque eu falo quando a gente está ansioso, porque o ataque de pânico vem da ansiedade, né? Então, quando nós estamos ansiosos, a nossa mente foca no problema e foca nas reações físicas, né? Foca naquela ameaça que está ali na frente e foca nas reações físicas. Só que ali no ataque de pânico, você não está vendo nenhuma ameaça. Por isso que vem aquela sensação de que você está enlouquecendo, porque não tem nada. Você está morrendo de medo, você está assim, tá com um incômodo assim que você nunca viu igual e não tem nenhuma razão disso estar acontecendo. Nenhuma razão lógica, não tem nada ali na sua frente para causar tanto medo. Por isso vem a sensação, né, de que você está enlouquecendo. E aí, na ansiedade, eu falava, né, a nossa mente foca nos problemas e foca nas reações físicas. Como não tem nenhuma ameaça de fato na sua frente, sua mente vai focar onde? Nas reações físicas. E aí, quanto mais você foca nesses sintomas, né, nas reações físicas, mais ansioso você fica, mais intenso fica o ataque, maior é o desconforto. Então, não lute contra os sintomas. Simplesmente aceite, por mais sofrido, por mais doloroso que seja, simplesmente aceite, ok, está acontecendo. Não há nada que eu possa, eu não poderia ter feito nada até aqui para que eu evitasse isso. Então, simplesmente aceite. Ok, primeiro a aceitação. O C, procure contemplar, o C é do contemplar. Contemple o que está acontecendo ao seu redor. Tire o foco das reações físicas, desse desconforto, do medo intenso, e foque no que está ao seu redor. Então, se você está em alguma sala, né, começa a observar, sei lá, a cor da parede, os móveis que estão ali, vai repetindo na sua cabeça, né, parede branca, né, tem uma televisão, tem uma mesa, e tira a atenção dos sintomas físicos e foca em algo que está
fora de você, né? Algo externo, porque a sensação é de que o pânico está tomando conta de você, e o pânico, e você é o pânico, né? Aquele pânico todo significa você. Mas não, você é muito mais do que isso, e a sua vida vai muito além do que aquele sofrimento, aquele desconforto, por mais intenso que seja. Então foque em outras questões que você está vivendo ali no momento. Então eu estou numa sala, se você está dirigindo, está no carro, estaciona e começa a ver a paisagem, o que está ao seu redor. Tire o foco dos sintomas e contemple o que está ao seu redor, tá? O segundo A, haja como se não estivesse tendo um ataque. Então, se você não estivesse tendo um ataque, o que você faria? Digamos que você está no seu trabalho, e aí você tem um ataque ali no seu trabalho. O que você faria estando no seu trabalho? Você continuaria trabalhando, né? Então continue, mesmo que num ritmo mais lento, mais devagar, continue focado ali no seu trabalho. Não deixe de fazer o que você estava fazendo por conta do ataque. O mesmo vale para depois do ataque, porque aí vem aquele desejo de evitar situações que possam ter sido o gatilho do ataque. Mas quanto mais você foge, né, você evita situações que para você são gatilhos, podem ter sido gatilhos do ataque. Quanto mais você foge, mais você fortalece a crença ali do ataque, mais você fortalece a crença de que você não dá conta, de que você está perdendo o controle. Então não deixe de fazer o que você estava fazendo, continue fazendo, mesmo que de uma forma mais devagar, né, mais tranquila, menos acelerada, mas continue fazendo, tá? Haja como se você não estivesse tendo um ataque. O L, né, do acalme-se. Libere o ar que está nos seus pulmões. O que acontece no ataque, né? A gente está ali sofrendo um ataque e dá aquela coisa, né, do susto, do medo. Você meio que segura o ar, você não respira direito. Então o que você precisa fazer? Libera o ar, respire pausadamente. Faça o exercício da respiração diafragmática, que é o que? Respirar pelo diafragma. Imagine que a sua barriga é um balão e que a cada respiração você precisa encher e esvaziar o balão. Então você inspira pelo nariz, enchendo o balão, depois você segura o ar por alguns segundos e solta bem lentamente pela boca, esvaziando o balão que está na sua barriga. Imagine esse balão enchendo e esvaziando. Você pode fazer esse exercício durante todo o ataque para você ir se acalmando. Isso vai fazer o que? Vai reduzir os batimentos cardíacos, vai reduzir aquela sensação de sufocamento, de asfixia, né? De estar se afogando. Isso vai te acalmar, vai te tranquilizar durante o ataque, tá? Além da respiração, né? O M, mantenha os passos anteriores. Por que manter os passos anteriores? A duração do ataque é de cerca de 30 minutos. Então, durante esses 30 minutos, pode vir a sensação, cara, não tá dando certo, não é isso, eu tô passando mal, eu vou morrer, eu vou enlouquecer, sabe? Então, mesmo que demore diminuir o ataque, ainda assim, mantenha esses passos anteriores que eu falei até aqui, para que você consiga retomar o controle o quanto antes, para que ele não dure esses 30 minutos, para que ele diminua, sabe, a duração. O E, o que significa o E? Examine os seus pensamentos. Por quê? Por mais que você não perceba, houve ali algum pensamento, alguma avaliação ali da realidade, alguma interpretação de alguma coisa que aconteceu, que fez com que a sua mente percebesse alguma ameaça ali. Sua mente percebeu uma ameaça. Por isso que elevou o nível de adrenalina. Então, examine os seus pensamentos. O que pode ter, né? Qual pensamento pode ter gerado esse ataque? Pode ter feito com que sua mente interpretasse ali uma situação de ameaça. Além disso, como eu falei agora há pouco, durante o ataque,
vem aquelas crenças de que eu não vou dar conta, eu vou morrer, eu vou enlouquecer, isso nunca vai passar. Então, examine seus pensamentos, policie seus pensamentos, não permita que esses pensamentos tomem conta de você. Ao contrário, faz o que eu falei antes. Não, eu vou dar conta, logo esse pânico vai diminuir, logo esse desconforto vai diminuir. Eu sei que eu estou bem fisicamente, eu sei que eu não estou enlouquecendo, entendeu? Então, examine os pensamentos, né? Puxe as rédeas desses pensamentos para que eles não aumentem ainda mais o desconforto. O S, sorria. S de sorria por quê? Porque você está ali num combate muito duro e é preciso reconhecer que você está sendo forte, né? Que você está dando o seu melhor. Por mais que você desejasse não estar passando por aquilo ali, por mais que você desejasse que você conseguir ter o controle total da situação, né? Isso não é possível, mas aquilo que é possível você está fazendo. Você está fazendo esses exercícios, você está assumindo as rédeas, assumindo o controle desses desconfortos, tá? Então sorria, né? Reconheça reconheça que você está desempenhando um bom papel, sabe? Reconheça que você está ali lutando bravamente para retomar o seu equilíbrio, a sua saúde emocional, tá bom? E o último né? Espere o futuro com aceitação e otimismo. Porque, como eu falei agora há pouco, no pós-ataque é muito comum as pessoas sentirem que começarem a sentir medo do medo. Vão começar a sentir medo de voltar a ter um ataque, sentir medo de estar com algum problema físico que provavelmente os médicos não diagnosticaram, porque isso não faz sentido, né? Medo de estar enlouquecendo. Então, nós precisamos, especialmente no pós-ataque, ter uma visão positiva do futuro, né? Ter uma expectativa, uma esperança de que sim, você vai conseguir retomar o controle, que sim, você vai dar conta de lidar com tudo isso. Até mesmo porque de todos os transtornos psiquiátricos que nós temos hoje, o transtorno de pânico, ele é o que mais tem índice de recuperação, de cura. Então, assim, é possível com o tratamento você retomar o controle, né? Tem um índice muito alto de pessoas que fazendo o tratamento conseguem, né, retomar sua saúde emocional, sua saúde mental. Então, já que tem um índice tão alto, alimente essa esperança de que você também vai conseguir, né? Por mais que seja desconfortável, sofrido aquela situação que você está vivendo naquele momento. É sim possível retomar o controle das coisas. É sim possível que você tenha uma expectativa boa de futuro. Agora, é muito importante que tendo o ataque, tendo a síndrome, você faça um acompanhamento adequado, né? Tenha um acompanhamento médico, né, psiquiátrico, um acompanhamento psicológico, porque um pânico não tratado, ele pode desenvolver outros problemas, né? Então, um único ataque ou algo que seria pontual pode virar um transtorno, né? Um transtorno de pânico, pode se transformar numa depressão, né? Então, é preciso estar atento. O ataque de pânico, ele também pode aparecer em outros transtornos mentais, né? Então, pode aparecer, né, em pessoas depressivas, pessoas bipolares, pessoas com transtorno de personalidade. Então, o ataque de pânico, ele pode aparecer em vários quadros clínicos. E aí, por isso que é importante um acompanhamento médico. Teve o primeiro ataque? Vai sim ao médico, né? É importante que o médico exclua
as outras possibilidades, como um ataque cardíaco, um AVC. Então é importante que um médico exclua essas possibilidades. Ele excluindo, o próprio médico vai te orientar, bom, provavelmente você teve um ataque de pânico, então vai te orientar, te encaminhar para um tratamento de saúde mental, para você retomar esse equilíbrio. Lembrando que o ataque de pânico, geralmente as pessoas têm um ataque durante toda a vida, e 1 a cada 20 pessoas que vão desenvolver mesmo a síndrome do pânico. Então, se cuide, se observe, esteja atento, né, às suas reações físicas, esteja atento ao seu bem-estar, observe o seu corpo, observe o seu nível de estresse, né, dedique tempo sim para descansar, para relaxar, porque tudo isso é um autocuidado que pode evitar que você tenha um ataque de pânico, tá bom? Queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui. Deixa eu ver, a Flávia disse: eu sinto muita dor de cabeça, em alguns momentos a respiração fica como se eu estivesse sentindo falta de ar. É isso mesmo, esse é um desconforto muito comum, Flavinha, né? E é justamente por conta do que eu falei para vocês, né? Nosso cérebro entende que a gente está em uma situação de perigo, de ameaça, então tem todas essas reações físicas para que a gente possa lutar ou fugir. Mas como não tem ali nenhuma ameaça, né? O nosso organismo fica com aquele acúmulo de adrenalina, de cortisol, e esse desconforto fica ali, né, até que a gente consiga retomar o controle. E essa é a técnica do Acalme-se. Ajuda tanto em ataques de pânico como também em ataques de ansiedade, certo? Bom, agradeço a presença de todos, um abraço. Hoje é quinta-feira, então temos ainda, hoje é quarta, temos amanhã 12h15 mais uma live. Espero contar com a presença de vocês, tá bom? Um abraço e boa noite.